4 coveiros cavavam sepulturas enquanto insultaram os restos de heróis. Como resultado, eles foram punidos ao serem transportados de volta à época da Segunda Guerra Mundial, ainda enviado para o campo de batalha. Hoje vou apresentar o filme russo de 2010, chamado Black Hunters. A história começa com este grupo de 4 coveiros. Bormann costumava ser um bom aluno no departamento de história, mas ele aplicou seu conhecimento para cavar sepulturas, compra e venda de artefatos arqueológicos. Os outros 3 membros do grupo são Spirt, Sheriff e Shuka, respectivamente. Desta vez, Bormann baseou um livro de um oficial alemão. Foram para os campos de batalha da União Soviética e da Alemanha. Eles querem desenterrar medalhas para vender aos amantes militares. Eles trabalhando duro. Então, eles descobrindo uma cabana enterrada no subsolo. Dentro, houve 5 cadáveres, um dos quais pareceu ser uma médica militar. Eles encontrando um cofre. Dentro houve uma arma soviética, um cartucho e outras coisas. Pode-se ver que este é o quartel-general do Exército Vermelho Soviético naquele ano. Para celebrar, os 4 beberam um pouco de vinho. Depois, Sheriff quis ver se a arma soviética é fácil de usar. Shuka correu para a cabana para tirar o crânio de um mártir. Conectou-o em uma árvore como um alvo para Sheriff. Este foi um ato de desrespeito aos restos mortais do herói nacional. Bormann foi educado, então ele tinha algum respeito por eles. Ele parou o comportamento estúpido. Após o som de bala, uma velha se aproximou deles. Ela pegou o leite e os convidou para beber. Ela pensou que eles estavam enterrando soldados. Por isso quero pedir-lhes que prestem atenção ao seu filho. Seu filho, um soldado do Exército Vermelho Soviético, morreu no verão de 42. Ouvindo isso, eles riram da velha. Mas quando souberam que seu filho trouxe uma caixa de cigarros de prata, no topo tinha um rubi, os olhos dele iluminaram. Eles concordaram em ajudá-la. Mas antes de procurar a cigarreira, eles abriram o cofre sob a cabine. Queriam ver se havia algo dentro e encontrando 4 certificados de soldado. Os nomes nas 4 folhas de papel eram os nomes dos 4. Eles não sorrindo mais. Será que os restos mortais na cabana eram seus? Mas isso não é possível. Podem ter bebido muito e ter tido alucinações. Eles não puderam ficar bêbados assim. Então eles correram para o lago próximo e pulando no lago para ficar sóbrios. Mas neste momento, as balas de repente explodiram na água. Eles correram para a superfície e descobriram que a área estava cheia de fogo e balas. Além disso, era um dia quente de verão. Se transformou em uma noite fria e chuvosa de inverno. Eles correram, mas foram recapturados pelos soviéticos. Eles viram a situação, compreendendo que tinham voltado para a Segunda Guerra Mundial. Os desertores serão atirados, então Bormann explicou ao tenente que eles são do futuro, são sua próxima vida, não soldados. Para provar, ele até revelou o resultado da batalha. Mas quem vai acreditar nessa sua palavra? Felizmente, um soldado encontrou seus certificados de soldado. O tenente descobriu que eles pertenciam ao 131º Regimento, um regimento que sido aniquilado. O oficial subalterno também pediu por eles. Talvez eles tenham visto que todo o regimento havia morrido e ficaram entusiasmados. Também tinham um intenso de fogo ao redor. Isso ocorria muito, então o tenente concordou em poupá-los. No dia seguinte, os soldados deram-lhes roupas para eles regressarem ao campo de batalha. Mas eles não sabendo disso, eles pensando várias vezes, se sendo pelo lago. Então, se quiserem voltar para o futuro, tem que voltar do lago. Então, eles esperando até a noite para fugir para o lago. No momento em que os 4 estavam escapando, o suboficial trouxe uma bela enfermeira. Ele quis que ela examine os 4. Eles ficaram hipnotizadas pela sua beleza. Mas antes de se apresentarem, eles encontrando um ataque aéreo alemão. Este era um campo de batalha cruel. Os 4 nunca experimentaram a guerra, estavam com tanto medo. Os outros soldados morreram ou entraram no modo de combate. Começaram a contra-atacar o inimigo. Depois uma chuva de balas, eles foram capazes de repelir o inimigo. Após a batalha, os 4 tendo que enterrar os corpos dos soldados caídos. No futuro eles cavarão. Mas agora, eles estavam aqui para enterrá-los. Mas eles ainda comemoraram porque não foram eles que estavam aqui. Eles depois de ver as pessoas morrerem, elas quiseram sair daqui. À noite, eles voltando para o lago, querendo voltar pelo espaço. Mas não funcionou, eles ainda estavam em 1942. Além disso, eles foram pegos por um suboficial. Eles não entendendo por que eles não podem voltar. Na manhã, quando eles estavam perdendo o ânimo, viram a velha que lhes deu leite. A forma como ela se veste era idêntica à da pessoa que conhecem no futuro.
Eles pensaram bem a respeito. A velha era bem estranha. Todas essas coisas parecem ter começado com a velha. Eles até concordando em ajudá-la a encontrar seu filho. Parece que se esta missão não for concluída, eles não poderão retornar. Felizmente, Sheriff ainda se lembrou do nome do filho da velha. Eles foram ao oficial para pedir informações. Eles descobrindo que 7 dias atrás, ele foi enviado em uma missão. Até agora, ele encontrou o mal. O oficial conduziu os 4 para a sede. O tenente soube que ontem à noite a ação deles no lago foi estranho. Além disso, todo o 131º regimento foi aniquilado. Apenas eles foram deixados vivos. Eles também falaram bobagem, que vem do futuro. O tenente pensou que os 4 eram como espiões. Ele enviou-os para se infiltrar nas defesas alemãs. Pediu-lhes para prender um oficial alemão para provar que eles não eram espiões. Ele recolheu seus certificados de soldado e os colocou em uma caixa de ferro. Os 4 perceberam que, no início, eles conseguiram entrar seus certificados de soldado no cofre. Então, se os restos mortais da sede eram realmente deles, então, eles puderam saber que nesta viagem, eles voltarão com segurança. Então, não tinham medo de se infiltrar no inimigo. Talvez possam encontrar o paradeiro do filho da velha e saem deste lugar. Naquela noite, eles liderados por oficial dirigiram-se ao inimigo. Tinha alguns obstáculos na estrada, mas eles se infiltraram na área inimiga, capturaram um oficial alemão. Mas os alemães os descobriram. O oficial bloqueou os alemães para protegê-los. Ele soube que era difícil para ele escapar, e antes de se despedir, ele pediu a Bormann. Quando a guerra terminará, eles realmente vencerão. Bormann disse a ele, em 9 de maio de 1945 eles ganharão. O oficial sorriu e foi para a morte. Isso deixou os 4 agitados. Uma pessoa que conheceram neste período, sacrificou para protegê-los. Mas eles ainda falharam o oficial. No final, eles ainda foram capturados pelos alemães. Mas, o oficial que os interrogou, era o autor do livro sobre a Segunda Guerra Mundial que Bormann leu uma vez. Bormann sabia tudo sobre sua vida. Então mais uma vez revelou a história, até disse ao oficial que ele seria feito prisioneiro em 1943, retornado à Alemanha em 1948. Depois, ele se tornará um historiador. Escreveu um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e ganhou um prêmio literário. As palavras de Bormann foram consideradas obscenas. Quando soube que a Alemanha seria derrotada, o oficial trancou eles em uma sala escura. Graças a isso, conheceram o filho da velha que estava trancado aqui. Eles viram a caixa de cigarros. Além disso, o filho da velha já havia cavado um túnel de fuga. Infelizmente, sua perna foi espancada pelos alemães, então ele não pôde fugir. Ele deu a caixa de cigarros para os 4. Esperou que eles possam trazer de volta para sua mãe. Para proteger os 4, o filho da velha também se sacrificou. Embora os 4 retornassem ao quartel. Mas depois de passar 2 vezes do sacrifício das outras pessoas, eles ficavam desconfortáveis. Amanhã, o exército soviético terá que declarar guerra ao exército alemão, eles não decidindo sair ou entrar na guerra. Por causa disso, os 4 discordando. No final, eles decidindo ficar lá para defender o país contra o exército alemão. Naquela noite, Bormann usou seu charme, flertando a bela enfermeira. No dia seguinte, os 4 correram para a linha de frente. Mas a guerra fez com que cada soldado caísse. A enfermeira entrou no campo de batalha para salvar os soldados feridos. Bormann a viu e alguns soldados trazendo os feridos de volta para o quartel-general. Não soube o que faz. O som das balas era muito alto. Não importou que como ele gritou, eles não ouvindo. No final, Bormann só pôde ver que sua amada morreu na cabana. Esta guerra, porque os alemães tomaram uma posição favorável. As tropas soviéticas sofreram inúmeras perdas, foi difícil atacar por muito tempo. Sheriff se lembrou de quando estava patrulhando os alemães, o oficial os conduziu por uma vala remota. Então os 4 pegaram a granada e foram para o alvo. Eles explodiram o ponto de fogo inimigo, a situação mudou. As tropas soviéticas lançaram um ataque. No final, o exército soviético venceu, eles deram uma grande contribuição. Mas eles ficaram feridos. Eles se levaram para o lago. Desta vez, eles voltaram ao futuro com sucesso. Além disso, as feridas também cicatrizando. O filme chega ao fim.